Olá, pessoal. Eu sou Juliana Silveira Cindes, sou bolsista de iniciação científica, né, do projeto de articulação intersetorial para a proteção de crianças e adolescentes contra a violação de direitos e também integrante do grupo de pesquisa Políticas Públicas de Inclusão Social, coordenado pelo professor Dr. André Viana Custódio. Então, o tema do meu trabalho é a violência sexual contra crianças e adolescentes, estratégias para o enfrentamento do aumento do número de acolhimentos institucionais no município de Santa Cruz do Sul. O conceito que eu trago em relação ao abuso, né, ele foi retirado da cartilha Maio Laranja do governo federal, publicado em 2021. Né? Ele vai trazer, então, que o abuso é uma forma de violência, né, que acontece dentro ou fora de casa. Né? E aí a questão também da vinculação das vítimas com esse abusador, né? Eu trago um outro dado em relação à porcentagem, 82,5%, então, dessas vítimas têm relação, conhecem esse agressor, né? Também em relação a outros dados, né? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a maioria dos abusos acontecem em meninas, né, de 0 a 4 anos, e em meninos de 5 a 9. Os meios, então, mais comuns utilizados pelos agressores é a ameaça e a indução da vontade. Quando o abuso sexual se inicia na infância, é comum que a criança possa pensar que aquilo que está acontecendo é uma forma de carinho, até em função, né, da relação que já tem afetiva antes do abuso em si, né? Os principais sinais físicos apresentados, então, pelas vítimas, né, estão as inflamações na região genital, as DSTs, a dificuldade de controle dos esfíncteres, e em relação aos sinais psicológicos, então, né, ao medo, aversão aos homens, ao comportamento, e as brincadeiras com conotação sexualizada, né, o abuso de outras crianças também. Então, esses são sinais que a gente precisa ficar bastante atento, né, em relação ao que essas crianças podem estar apresentando. A gente, então, sabe que conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é direito deles serem criados e educados no seio de sua família, né? Porém, né, o que eu trago em relação aos procedimentos legais, né, na impossibilidade, na inviabilidade dessa criança permanecer junto com a família, né, no seu núcleo, pode acontecer de maneira emergencial, então, né, em caráter de urgência, o acolhimento institucional feito pelo Conselho Tutelar, né, e também em relação à medida de proteção ao processo judicial, então, né, que é utilizada a medida protetiva, né? Mas ela precisa ser provisória e excepcional, né? As estratégias, então, que eu encontrei, né? O afastamento desse agressor, né? Do convívio com a vítima, né? Uma das principais estratégias, né? De outra maneira também, né? O acolhimento institucional como garantia da proteção integral, né? Garantindo a integridade sem nenhum tipo de risco, né? E a importância do trabalho das equipes técnicas, né? Que vão estar nesse acolhimento justamente para poder ouvir, para poder esclarecer as crianças e adolescentes do que está acontecendo, né? Porque muitas vezes eles não entendem, né? Justamente por ter essa relação já de afetividade com os agressores, né? Então, cada vez mais é necessário analisar e refletir sobre os dados da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? É uma violência estrutural que precisa entrar na pauta da sociedade. É preciso romper o silêncio, pois as vozes da sociedade serão capazes de provocar consciência e impulsionar a discussão para a construção de políticas públicas capazes de mudar essa realidade. Muito obrigada a todos.